Hoje é sexta-feira e dia de sexta-feira é dia do quadro Fala Doutor, o quadro que a gente fala dicas importantes para a sua saúde. Domingo é dia dos pais, então vamos falar sobre saúde também para os homens hoje, câncer de pulmão, para a turma que gosta de fumar. Enfim, chegou a hora do quadro Fala Doutor, roda a vinheta. Olha, o câncer de pulmão é uma das principais causas de morte em todo o mundo. O Agosto Branco é uma campanha que chama a atenção para o diagnóstico precoce e a conscientização dessa doença. Sobre o tema, a gente recebe aqui no estúdio médico oncologista o Dr. Miguel Tenório. Dr. Miguel, mais uma vez, prazer tê-lo aqui, obrigado, um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço, bom dia Fábio, bom dia a todos que estão nos assistindo em casa e agradeço desde já por essa oportunidade de falar de uma campanha tão importante que é justamente de combate ao câncer de pulmão, especialmente nessa população que fuma. Então vamos lá que a gente vai... Então vamos às perguntas do povo. Meu xará Fábio Ferreira, bairro Jardins. Quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença? Fábio, o principal fator de risco para o câncer de pulmão, sem dúvidas, é o tabagismo. A gente tem uma estimativa de que mais de 80% das vezes o câncer de pulmão tem relação com o cigarro. A gente sabe que o cigarro tem mais de 4.500 substâncias, sendo que cerca de 1.500 delas têm relação com o surgimento de câncer. Então, além do cigarro, existem outros fatores de risco menos comuns. Então, a poluição do ar, a gente já tem alguma evidência de que tem a relação com o surgimento de câncer de pulmão, a história, né, a questão do câncer hereditário em uma menor parte, e também a exposição ocupacional. Então, existem algumas profissões, especialmente aquelas que trabalham com metais pesados, com substâncias químicas, claro, sem o uso adequado de equipamentos de proteção individual, que também podem aumentar esse risco para o surgimento do câncer de pulmão. Perguntas aqui, telão do Balanço Geral. Simone Carvalho, lá da querida cidade de Maruim, quais são os sintomas do câncer de pulmão? Bom, Simone, os sintomas do câncer de pulmão, eles são sintomas comumente respiratórios. Então, são sintomas que podem mimetizar, podem simular uma gripe ou infecção das vias respiratórias. Então, tosse, falta de ar, dor no tórax. Existem também outros sintomas mais gerais, como perda de peso sem explicação, sem dieta, uma perda do apetite. E também, quando o tumor está mais avançado, outros sintomas podem surgir, especialmente a tosse com expectoração com sangue. Isso deve alertar a pessoa para que procure um médico para que haja uma investigação. Além disso, também a rouquidão pode ser um sintoma relacionado. Tosse com sangramento, rouquidão, enfim, com esses sintomas. Exatamente, especialmente esses sintomas de forma persistente, né, que não melhoram, né, e aí se arrastam. Isso merece investigação. Vamos lá, o telão aqui do BG. Alisson Rodrigues, lá de Ribeirópolis. Pessoas que não fumam podem ter câncer de pulmão? Podem sim, Alisson. Obviamente, a minoria dos casos, porém, como eu falei no início, existem outros fatores de câncer, para o câncer de pulmão que não estão relacionados ao hábito de fumar. Então, as pessoas que trabalham nessas áreas com metais pesados, com substâncias químicas, existe uma história familiar, é menos comum, mas também existe essa possibilidade de surgimento de câncer de pulmão. Obviamente, o principal fator de risco é o tabagismo, mas pessoas que não fumam podem também ter. Mais perguntas aqui. Roberta Souza, Conjunto Leite Neto Aracaju, a poluição do ar pode causar câncer de pulmão? Essa é uma excelente pergunta, Roberta, porque até então a gente não tinha muita evidência em relação a esse fator. Mas hoje a gente tem alguns estudos, são estudos iniciais, estudos observacionais, que têm relacionado o surgimento do câncer de pulmão à poluição do ar. Então é algo muito novo, a gente ainda está em investigação para poder de fato confirmar, mas é algo muito forte dentro dos estudos mais modernos na oncologia e a princípio o que tudo indica é que sim, que a poluição do ar tem a relação com câncer de pulmão também. Mais perguntas aqui do nosso telespectador Carlos Henrique lá de Itabaiana Grande.
Como o diagnóstico é realizado? Carlos, o diagnóstico do câncer de pulmão, quando a pessoa tem os sintomas que eu falei anteriormente, ele vai ao médico e a gente tem alguns exames que podem ser realizados. Os principais dele, o raio-x do tórax, que é um exame inicial, e se houver alguma alteração nesse exame, a gente pode prosseguir para uma tomografia de tórax. Se a gente tem alguma alteração nessa tomografia, a gente precisa fazer uma biópsia para confirmar se aquela alteração se trata ou não de um câncer de pulmão. Essa biópsia pode ser feita através de uma broncoscopia, que é semelhante a uma endoscopia das vias respiratórias, que vai lá no interior da via respiratória para tentar fazer essa biópsia, ou então através de uma biópsia guiada por tomografia ou até cirurgia, que o médico abre o tórax, né, faz uma pequena abertura no tórax, vai com a agulha e retira um pedaço para poder fazer o diagnóstico e confirmar e a gente saber qual é o tipo, porque existem vários tipos de câncer de pulmão e o tratamento pode mudar de acordo com o tipo. Vamos lá? Aqui no telão do BG, Luciana Garcia, bairro Inácio Barbosa. O câncer de pulmão tem cura e quais são as opções de tratamento? Essa pergunta, se tem cura, já chegou inclusive aqui também no WhatsApp do BG. Essa é uma pergunta bem interessante, porque o câncer de pulmão tem cura sim, desde que ele seja diagnosticado de forma precoce. Porém, o que a gente tem na maioria dos casos é que o câncer de pulmão, quando chega ao médico, ele chega numa fase muito avançada. E daí os nossos esforços para justamente difundir essa informação, fazer a campanha para que esse diagnóstico aconteça de uma forma mais precoce. Né? As opções de tratamento para o câncer de pulmão no estágio mais precoce, elas são principalmente a cirurgia. A cirurgia é capaz de retirar tumores iniciais e o paciente tem alta probabilidade de estar curado. Em estágios mais avançados, o tratamento passa por radioterapia, associado ou não à quimioterapia, e a gente tem hoje, para os estágios mais avançados ainda, chamados de metastáticos, quando o câncer dito popularmente enraizou, a gente tem, além da quimioterapia, tratamentos-alvo que vão combater alvos específicos a depender daquele tumor, e a imunoterapia, que é o que a gente tem de mais moderno no câncer. O câncer de pulmão é um protótipo dessa forma de tratamento. Isso tem aumentado muito a chance de cura e a sobrevida dos nossos pacientes. Mais pergunta aqui no telão do BG, Marcelo Freitas, do Marcos Freire 1, em Help City. O câncer de pulmão é mais comum em homens ou em mulheres? Olha, o câncer de pulmão ele é mais comum em homens, porém a gente tem observado uma tendência à queda, de uma forma geral, no tabagismo em homens e um pequeno aumento em mulheres. Então, ainda, de forma estatística, é um tumor mais comum em homens, mas em mulheres a gente percebeu um discreto aumento. Duas perguntas aqui no WhatsApp. Bom dia, Fábio Henrique. A pessoa que não fuma e convive com fumante vai ter problema? O amigo Joaldo, lá do povoado Tabocas, em Socorro. E a segunda pergunta é o cigarro eletrônico da dona Maria Cristina, lá do Eduardo Gomes. Excelente pergunta. O tabagismo passivo, que é justamente essas pessoas que convivem com pessoas que fumam, é sim um fator de risco para câncer de pulmão. A gente tem a orientação de que essas pessoas, tantas pessoas que fumam há mais de 20 anos, pelo menos um maço de cigarro, deve procurar um médico para fazer uma tomografia de investigação para ver se tem algum nódulo suspeito que mereça investigação. Né? E em relação ao cigarro eletrônico, a gente não tem tanta evidência por ser algo novo, né? Os famosos vapes, narguilés, porém já foram encontradas substâncias químicas, metais pesados naqueles fluidos que são utilizados nesses dispositivos. Então, a gente tem estudos de observação que tendem a mostrar que sim, o cigarro eletrônico também pode aumentar o risco de câncer de pulmão, e é falsa a ideia de que esses dispositivos ajudam a pessoa a parar de fumar. Então, a Anvisa nunca aprovou. Esses dispositivos vendidos são dispositivos que não são aprovados no Brasil e tudo indica que sim, existe essa relação com o câncer de pulmão também. A mesma pergunta foi feita pelos Lucas Mendes, lá do bairro Siqueira Campos, o senhor já respondeu. Doutor Miguel Tenório, obrigado pela sua vinda aqui, um ótimo final de semana. Eu que agradeço, Fábio, e agradeço a todos, um bom dia. Ok, obrigado.